meu povo lindo, estamos de volta tratando da Lei da Liberdade Econômica. Então, isso já está claro para vocês. Qual era o prazo para a devolução da CTPS pelo empregador antes da entrada em vigor da Lei da Liberdade Econômica? Era justamente, presta atenção, era justamente o prazo de até 48 horas. Atualmente, desde 20 de setembro de 2019, qual é o prazo que o empregador tem para devolver? Eu preciso fazer uma anotação, ó, Marcinho, eu vou fazer uma anotação aqui, ó, das suas férias na CTPS. Me entregue aqui a sua CTPS mediante o recibo. Qual o prazo que o empregador tem para devolver? Até 5 dias úteis. Olha como o prazo se estendeu. A gente sabe que na prática, é uma prática comum no Brasil, o empregador reter a CTPS do empregado, tá? Isso, inclusive, gera multa que atualmente está discriminada, regulamentada por uma medida provisória. Essa medida provisória ainda não foi convertida em lei, é a medida provisória 905 de 2019, mas teremos uma aula só para tratar sobre os efeitos da medida provisória 905 de 2019. Não perde isso, ok? Combinados? Massa. Amores, vamos que vamos. A gente ainda está no artigo 29 da CLT, mas não concluímos a leitura dos demais parágrafos. Eu vou pular agora para o parágrafo 5º, 6º, 7º do artigo 29 da CLT. Esses parágrafos que também foram alterados pela Lei da Liberdade Econômica, vem comigo, a Lei 13.874 de 2019, o parágrafo 5º diz assim. Parágrafo 5º não, desculpa, o parágrafo 6º. Parágrafo 6º, 7º e 8º. Esses 3 parágrafos que foram alterados pela Lei da Liberdade Econômica. Você não vai tratar aqui do parágrafo 3º, nem do parágrafo 5º, não, porque é redação dada pela medida provisória 905 de 2019 e SMP a gente vai ter aula própria só para tratar dos efeitos da mesma. Amores, o parágrafo 6º diz assim: a comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital. Basta fornecer o número do CPF. Olha como é que as coisas vão ficar aqui bem, digamos, cibernéticas, bem informatizadas. Basta fornecer o número do CPF e é como ali se aquele empregado estivesse apresentando a sua CTPS digital. Inclusive, olha só, dispensado o empregador da emissão de recibo. Então, o empregado, essa ideia vai chegar lá perante o empregador diz assim: ô fulaninho, vem cá, ó, eu estou precisando da sua CTPS para fazer a anotação das férias. Ah, tá bom, anote aí. Ó, o meu CPF 025-252-30590. Ele vai lá, consulta no sistema, no banco de dados do Ministério da Economia. Claro que isso ainda está sendo criado, mas a legislação já prevê e vai, digamos assim, isso vai ser efetivado na praxis. Ele faz a anotação e não precisa entregar recibo, porque ele não recebeu a CTPS física. Ele simplesmente procedeu à anotação na CTPS digital. Essa tecnologia, isso aqui, de fato, eu achei o máximo. Estamos ainda aguardando a implementação, mas essa ideia do governo Bolsonaro, dessa questão digital, é fenomenal. Se você perguntar a minha opinião, o meu entendimento pessoal, eu tenho diversas críticas sérias e gravíssimas a serem feitas ao governo do presidente Bolsonaro, que eu entendo que deixa de lado a visão do empregado, que muitas das vezes chega a privilegiar os grandes empresários, o que é bom, porque nós dependemos dos grandes empresários para movimentarmos a economia, mas claro, óbvio, precisamos pensar no lado mais hipossuficiente e vulnerável. Mais hipossuficiente e vulnerável do que o empresário, não tenham dúvidas, é o empregado que percebe o seu salário mínimo. E com essa flexibilização nessas relações de emprego e trabalhista,
quem tem mais sofrido é o empregado. Com o discurso de que teremos mais emprego, e até então não se encontra esse mais emprego, estamos com 13 milhões de desempregados atualmente no Brasil, a informalidade cresce cada vez mais, a desigualdade social aumentou 3,7% nos últimos 3 anos, Isso, claro, desde o governo do presidente Michel Temer, quando ele assumiu, e fato é que quem mais tem sofrido é aquela pessoa, é aquela família que continua morrendo de fome ou por fome no Brasil. Essa é a principal crítica que eu faço. E eu não poderia deixá-la aqui sem relatar a mesma. Amores, vem comigo. O parágrafo 7º diz assim: os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se referem esta lei. Então, basta aqui proceder ao registro eletrônico das férias, do aviso prévio, da transferência do empregado, vai anotar aqui tudo no sistema informatizado da CTPS, que vai ser fornecido, que vai ser administrado pelo Ministério da Economia. Parágrafo 8º diz que o trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir da sua anotação. Então, se a CTPS ela fez a anotação, ela é eletrônica, se ela é eletrônica, então no prazo de até 48 horas não é para devolução, olha que interessante, mas é para ele ter acesso à informação que foi anotada, que foi ali constituída, que foi colocada na sua CTPS, até para que ele possa validar, para saber se está tudo certinho. Ô, empregador, você colocou aqui que eu estou gozando férias, eu estou trabalhando. Como é que eu estou gozando férias se eu estou trabalhando? Das duas, uma. Ou eu estou trabalhando ou eu estou de férias. Percebeu? Ele tem que verificar se essas informações estão corretas. Temos mais alterações com a Lei da Liberdade Econômica. Vem comigo. Lei da Liberdade Econômica, lembra que alterou aqui a CLT? Olha, altera a CLT, isso está no artigo 15 da Lei da Liberdade Econômica. O que ela alterou? Já estudamos o artigo 13, o 14, o 15, o 16 e o 29 com os seus parágrafos. Está faltando agora o artigo 40, que ela altera, a Lei da Liberdade Econômica altera o artigo 40 da CLT. E, claro, o artigo 74. O que a gente vai fazer? Continua comigo. A gente vai pular aqui para o artigo 40 da CLT, porque ele é um artigo alterado pela Lei da Liberdade Econômica, e depois o artigo 74. Continua comigo, hein? Artigo 40. A CTPS, regularmente emitida e anotada, vai servir como prova. Olha que interessante, serve como prova. Inciso 1. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado, por motivo de o valor do salário, se gozou, se não gozou férias, o tempo de serviço e etc. Até aí, nenhuma novidade. O inciso 2 foi revogado e o inciso 3 para cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional. Então, perceba, a CTPS devidamente emitida e anotada, ela vai servir tanto como prova, é uma prova cabal, prova constituída em lei. A lei diz que serve como prova para saber a data da admissão, para saber o salário que se pagava, ou as médias salariais, ou inclusive a gorjeta, para saber, inclusive, e isso é importante, o período de tempo de serviço prestado para fins de fixação da indenização de 40% do FGTS, para fazer essa base de cálculo para indenização contra acidente de trabalho ou moléstia profissional, também muito tranquilo. Vamos agora para o artigo 74, que vocês viram também que foi ali alterado pela Lei da Liberdade Econômica, hein? Continua comigo, porque eu te levo agora para o artigo 74. Eu te levo agora para o artigo 74. Amores, o artigo 74 diz assim: o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Presta atenção, porque o parágrafo 1º foi revogado
E o parágrafo 2º trouxe uma importante alteração. Minha pró, que alteração é essa, manhã? É o seguinte, já caiu na sua prova da OAB qual a quantidade mínima de empregados para que o empregador ele seja obrigado a manter o controle de registro da jornada de trabalho. Minha pró, quantos empregados o empregador urbano tem que ter para proceder ao controle da jornada de trabalho? Obrigatoriamente. Amores, antes da Lei da Liberdade Econômica, a gente dizia que ele tinha que ter mais do que 10 empregados. Mais do que 10 empregados naquele estabelecimento. Mais do que 10 é a mesma coisa que dizer a partir de 11 empregados. Vou repetir, pegue comigo. Mais do que 10 significa dizer a partir de 11 empregados. Isso quer dizer que se eu tivesse mais do que 10, a partir de 11 empregados aqui em Salvador, 8 empregados em Brasília, 15 empregados em Aracaju, eu teria que fazer o controle da jornada de trabalho em Salvador, e eu teria que fazer em Aracaju, com 15, mas em Brasília não. Por que não? Porque eu não tinha mais do que 10 em Brasília. Entendeu? Eu tenho 2 empregados em Cuiabá, preciso fazer o controle? Não. Eu tenho 7 empregados em Porto Alegre, preciso fazer o controle? Não. Eu tenho 11 em Salvador, preciso. Eu tenho 14 em Aracaju, preciso. Ou seja, o que a gente verificava era a quantidade de empregados por estabelecimento. Se fosse mais do que 10, que significa dizer a partir de 11, teria que se fazer o controle da jornada de trabalho. E se fosse o doméstico? Doméstico é diferente. Porque doméstico a gente está tratando da Lei Complementar 150 de 2015. Doméstico, bebê, basta ter um empregado. E com um empregado você já é obrigado a fazer o controle da jornada de trabalho com um. Minha pró, e o rural? O rural você aplica a mesma regra do urbano. Porque a CLT rege subsidiariamente a Lei 5.889 de 73, que é a Lei do Empregado Rural. Então, para o doméstico, tem que fazer o controle da jornada de trabalho. Para o urbano e o rural, mais do que 10, ou seja, a partir de 11. O PRO mudou. Mudou para quanto? Mudou para mais do que 20. Mais do que 20 significa dizer a partir de 21 empregados. Isso serve tanto para o urbano quanto para o rural. Bebês, presta atenção, vem cá comigo, se liga. Parágrafo 2º, para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. Isso conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Então, olha só, o que é importante? Eu posso assinalar antes o período de repouso? Posso. Isso só a partir da Lei da Liberdade Econômica. Posso? Só que agora eu só serei obrigada a fazer o controle da jornada de trabalho quando eu tenho mais do que 20 empregados, ou seja, a partir de 21, tanto para o urbano quanto para o rural. Eu entendo que se deveria se proceder ao controle da jornada de trabalho na regra antiga, mais do que 10. Isso traz uma flexibilização maior para o empregador e é ruim para o empregado. Porque se você não faz esse controle de jornada de trabalho obrigatório, o empregado pode estar trabalhando mais e não estar recebendo por isso.
como hora extra, porque se ele ultrapassa as 8 horas diárias, 44 horas semanais, ele vai ter direito à hora extra. Isso é importante, hora extra que é paga com acréscimo de no mínimo 50%, ou então essa hora tem que ser compensada com um banco de horas mensal, semestral ou anual. Você não paga, não compensa e o cara trabalha. E não se tem esse efetivo controle. E só será cobrado esse efetivo controle de quem só será cobrado esse efetivo controle daquele empregado que possua mais do que 20 empregados por filial. Amores, de tudo que a lei da liberdade econômica, ela produz alterações na CLT, na legislação trabalhista. Respire, venha comigo. O que importa pra gente? Direito material do trabalho. Como meu nome é Ingrid Gil Salles, ela só vai lhe cobrar duas coisas. Minha pró, duas coisas. Primeira coisa, o prazo para devolução da CTPS deixou de ser de 48 horas e passou de ser 5 dias úteis, até 5 dias úteis, sendo que o empregado pode verificar o que foi anotado na sua CTPS digital. Naquele prazo, ele pode saber o que foi anotado no prazo de 48 horas, mas a devolução é em até 5 dias úteis. Da CTPS, você tem em mente que a regra agora é que ela seja digital, é a preferência, e a exceção é que a CTPS, ela passa a ser física, né? Vira a exceção, e hoje é a regra, mas vira a exceção. Quanto ao controle da jornada de trabalho, esse controle para o empregado rural e para o empregado urbano, que era obrigatório para quem tinha mais do que 10 empregados por estabelecimento, por filial, estabelecimento físico, passa a ser obrigatório para quem tem mais do que 20 empregados, ou seja, a partir de 21. Na sua prova coloca assim, tem 30, tem 40, tem 50, não é mais do que 20? Então, é obrigatório o controle da jornada de trabalho. Lembrando que fica permitida ali a pré-assinalação do período de repouso. Amores, só para a gente aqui arrematar essas alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica, faz aqui a leitura comigo do parágrafo 3º e do parágrafo 4º, que diz assim. Parágrafo 3º, se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo, tá? Então, se o trabalho é executado fora do estabelecimento, ainda assim a gente vai poder fazer essas anotações em registro manual, mecânico ou eletrônico. Parágrafo 4º, fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, se houver ali um acordo individual por escrito entre empregado e empregador. Perceba que você não precisa nem de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo de trabalho. Você pode fazer um acordo individual por escrito para fazer ali o registro do ponto, ainda que não seja aquele horário fixo da hora que saiu, da hora que chegou. Amores, mais uma vez, estudando o controle da jornada de trabalho. Se isso não está clarífico para vocês, estudem o tempo à disposição do empregador. Tempo à disposição do empregador já veio caindo aí por 4 vezes na sua prova da OAB, tanto na primeira quanto na segunda fase de trabalho. Claro, para quem for fazer segunda fase de trabalho, que já fica aqui o meu convite. Mas para quem vai fazer ali a primeira fase, é de suma importância estudar o tempo à disposição do empregador, uma vez que mudou, passou aquele tempo, sendo aquele tempo efetivamente elaborado, ou aguardando a execução de ordens. Isso é de suma importância. Nós não temos mais a jornada em itinerário. Volta lá para o contrato de trabalho, estuda o tópico, o tema da jornada de trabalho. Com certeza, não se preocupem, no que pertine à Lei da Liberdade Econômica, ou vai cair o artigo 29 da CLT, o prazo deixou de ser 48 horas, passou a ser de 5 dias úteis, a preferência pela CTPS eletrônica, a exceção passou a ser a CTPS física, o prazo para que o empregado saiba o que foi anotado na sua CTPS digital passou a ser de 48 horas, a obrigatoriedade do controle da jornada de trabalho passou a ser para quem detém mais do que 20 empregados por estabelecimento,
ou seja, a partir de 21. Lembrando que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele desconsidera, isso é importante, aquele ponto britânico, aquele ponto fixo, começa o 8-12, 8-12, 8-12, 8-12. Tem que ser anotado no controle da jornada de trabalho a variação de ponto, ok? Cheguei 7,59, cheguei 7,55, porque o TST entende que aquele ponto britânico, sempre começando às 8, é impossível de ser cumprido. Ninguém chega sempre às 8 horas do trabalho ou sai sempre meio-dia. É importante você anotar certinho ali o horário que você chegou, o horário que você saiu, assinalando ali os períodos de descanso. Tranquilo? Massa! Sucesso da Bahia! Então, até a próxima aula, se Deus quiser.